gente, tudo bem? Sou eu de novo para começar a fazer o que foi prometido, a contar um pouquinho da minha história para vocês e de como eu iniciei na faculdade de Direito, como que foi iniciada essa minha vida jurídica. E eu tive a curiosidade de perguntar a outras pessoas com qual motivo, por que elas se interessaram pelo curso de Direito. Mandei pergunta nos meus grupos de WhatsApp para os meus amigos, pessoas que fizeram faculdade comigo, pessoas que eu conheci, que também são da área, mas que eu conheci em outros momentos da vida. E teve resposta de todos os tipos. Resposta, por exemplo, que eu comecei por indicação de amigos, eu não conhecia muito bem o curso, fiquei interessada, eu precisava de fazer um curso de Direito, porque minha carreira de militar, por exemplo, precisava dessa ascensão. E tem gente até que falou que entrou por causa da ausência da matemática. Então, realmente, muita gente é influenciado por essa questão das contas, né? De ser de humanas e tudo mais. Cada um tem o seu motivo próprio. Então, o meu motivo, na realidade, eu também não conhecia o direito. Eu trabalhava na área da saúde na época, em 2011. Como que foi isso? Surgiu uma vaga para poder substituir uma pessoa que trabalhava no escritório de advocacia. E aí eu ingressei nesse mundo. Comecei a ter o acesso, aos clientes, aquele primeiro contato, salvar lá no caderninho o nome, telefone, fazer aquele serviço de secretaria mesmo. Mas com o tempo, aquele conhecimento foi ficando agregado, eu pude acompanhar o atendimento do advogado, aprender com ele como que era aquele serviço, qual que era a importância daquele serviço, e aí eu fiquei interessada. Resolvi em 2012 entrar na faculdade, já trabalhando num escritório de advocacia, o que foi maravilhoso, porque eu pude ter a oportunidade de já começar a aprender e no fogo ali, já começar a ter o convívio, a respirar o direito desde muito cedo. Mas o direito é um curso para quem tem a cabeça aberta. A grande dificuldade dos profissionais, das pessoas que têm interesse nessa área, é abrir o leque do seu pensamento. Por quê? O direito, ele acompanha as modificações na sociedade. As relações sociais, o direito precisa acompanhar essas modificações e elas têm acontecido cada vez mais rápido, né? Então, a gente tem que estar preparado para poder receber essas mudanças e ter a cabeça flexível para poder entender todos os lados dessas situações, que são situações, às vezes, que nunca a gente imaginou que teria. Então, o direito está aí para poder salvaguardar e prever, de certa forma, essas mudanças mesmo na sociedade. A pessoa que se propõe em fazer o curso de Direito, ela precisa necessariamente ter uma sensibilidade para poder entender essas mudanças, né? Até porque pode ser que a lei nem mude, mas a forma de se interpretar essa lei, ela muda conforme as atualizações sociais mesmo. A forma que a sociedade começa a pensar, se por um acaso se pensa diferente, né? Porque, por exemplo, existem leis que foram feitas lá atrás. Se a gente continuasse aplicando elas da mesma forma que pensavam lá atrás, a gente não conseguiria viver de uma maneira civilizada hoje. Então, é assim que a gente começa a faculdade de Direito, abrindo nossa cabeça, abrindo o leque de perspectivas e de pontos de vista. Todas as matérias do curso de Direito são muito importantes e às vezes a gente não enxerga isso no momento que a gente está estudando. Mas, pensando no futuro, e quando você inicia algum estágio, por exemplo, que você começa a observar na prática essas matérias dentro do seu escritório, do atendimento, seja lá qual for, você vai conseguir enxergar essa situação de modificação, de necessidade que o direito tem de acompanhar a relação social de todo mundo. Inclusive, o direito está presente em todas as relações,
quando você vai comprar uma coxinha na lanchonete, quando você vai fazer um compromisso com um amigo, quando você vai comprar uma outra coisa que seja com valor mais caro, o direito está sempre presente em todas as negociações, sejam formalizadas ou não. Então, existe um regulamento ali, mesmo que subentendido, das normas jurídicas, em todos os lugares que a gente for, em todas as situações que a gente se encontrar. Então, a faculdade de Direito é uma preparação para que você consiga abrir a sua cabeça e encaixar lá dentro todas essas situações. Tá certo que durante a faculdade a gente não consegue enxergar essas situações e encaixá-las direitinho conforme na prática, mas é necessário que a gente tenha foco e concentre para que a gente possa absorver todas as informações, porque mais tarde, quando você sai da faculdade, essas informações têm que estar absorvidas para que você possa praticá-las no seu escritório, na sua profissão, no seu compromisso com a pessoa que vai te contratar para poder prestar algum tipo de serviço. Então, a faculdade de Direito é muito importante por isso. Não tem necessidade de você ser aquele aluno, aquele CDF e tudo mais. Nem sempre os melhores profissionais são aqueles CDFs de primeira classe. Não sempre. Às vezes essas pessoas, elas conseguem tirar notas boas na faculdade, mas na hora de aplicar isso na prática, elas não têm tanta aptidão. Então, sendo assim, a gente precisa realmente entender aquela situação que a gente está absorvendo nas aulas para poder saber aplicá-las. Não adianta só ter o conhecimento, né, que você aprende na escola, mas você tem que aprender a aplicar na vida real. Essa é a dica de quem está fazendo, para quem está fazendo faculdade, quem está estudando aí. A aplicação desse conhecimento é às vezes mais importante do que ter notas boas na faculdade. E agora o nosso vídeo já está um pouco mais estendido. Nas próximas vezes que eu aparecer, eu vou contar um pouco mais sobre quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar na área já formada, o que eu podia fazer com isso. Eu já tinha passado daquele escritório início, já tinha passado por vários outros escritórios, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre cada situação, o que eu fiz, como que foi a minha experiência. E depois da faculdade, o que eu comecei a fazer, o que eu iniciei, mesmo antes de tirar minha carteira da OAB. Então, eu conto com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou aparecer mais vezes aí. Quem gostou, se inscreva no canal, curta aí, compartilha para a gente poder continuar trazendo os conteúdos para todo mundo. Muito obrigada por tudo e até mais. Tchau, tchau.